Siga-me no Instagram. Se não, preste bem atenção na sua janela hoje à noite. O Livro Maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. Foi apenas algumas semanas atrás, quando ouvi os gritos pela primeira vez. Meu nome é Joseph, e eu tenho um irmão chamado Harry. Quando você era criança, já teve medo do bicho-papão, das sombras no escuro, das criaturas que o perseguem pelo corredor da sua casa quando você apaga a luz? Bem, eu também tinha, mas isso tudo não é real. Eu moro distante da civilização. Toda a minha família trabalha com agricultura, por isso temos cerca de 4 acres de terra. Como temos 4 espantalhos por acre, temos 16 no total. Todos eram feitos à mão. Cerca de um ano atrás, a irmã da minha mãe morreu em um acidente horrível. Alguém deixou o aquecedor no térreo ligado no máximo e a casa inteira pegou fogo. Minha tia estava dormindo no andar de cima quando aconteceu. Tudo estava queimado, incluindo um dos campos, pois a casa estava ao lado de um deles. As únicas coisas que sobraram foram os 4 espantalhos carbonizados. Ainda dava para usá-los, então minha mãe os levou, pois precisava de pôr mais um em cada acre e não queria perder seu tempo fazendo mais deles. Até colocávamos nomes neles. Seus nomes eram John, Barry, Ian e Gideon. Desde que eu tinha 7 anos, tenho pavor de todos esses espantalhos. Uma vez brincando de esconde-esconde nos campos, acabei me perdendo. Fui então em direção à primeira forma de corpo que vi, e era o primeiro espantalho que fizemos, Arnold. Esbarrei e o espantalho caiu sobre mim. E como ele estava muito pesado, com os pesos que colocamos nele como apoio, eu não consegui movê-lo. Fiquei cara a cara com o espantalho por mais de 1 hora deitado no chão, berrando, enquanto meus pais me procuravam. Essa experiência me fez odiá-los. Faz 10 anos e eu ainda os temo, mas nunca tive que vê-los mais, até este ano. Na minha família, quando você completa 17 anos, precisa começar a ajudar nas colheitas, indo para o campo sozinho. Fiquei empolgado por ter idade o suficiente para fazer isso, até me lembrar dos espantalhos. As primeiras vezes foram assustadoras para mim, mas como tudo acabei me acostumando. Os 4 espantalhos do nosso campo eram os meus favoritos. Eles usavam roupas com cores vivas e pareciam bastante alegres. Mal sabia eu que me arrependeria de achar isso meses depois. Os primeiros gritos foram ouvidos em 17 de abril, e eu não fui o único a ouvi-los. Foi numa noite no computador, enquanto eu fazia cursos universitários online. Os gritos soaram muito alto, assombrando minha mente, ecoando pelas árvores ao redor da casa como uma daquelas sirenes de aviso de tornado. Pulei da cadeira e olhei pela janela, mas não vi nada. Pensei que fosse minha imaginação, até meu irmão entrar no quarto perguntando que grito era aquele. Harry tinha 23 anos e nunca foi para a faculdade. Me zoava constantemente por eu fazer meus cursos online, mas meus pais sempre me apoiavam, dizendo que eu era inteligente por tentar ver outras coisas além dos negócios da família. Na realidade, eu estava entediado pra cacete e só precisava de uma distração e desculpa para não fazer o trabalho agrícola. Bom, voltando àquela noite, Harry não estava muito com medo. Eu nunca o vi verdadeiramente assustado, exceto quando mamãe gritou com ele quando o pegou fumando. Meus pais de alguma forma não acordaram com o grito, mas Harry sim. Ele queria sair para ver o que estava acontecendo, mas eu disse que não, que ele deveria esperar para ver se íamos ouvir o grito novamente. Naquela noite, não houveram mais gritos. 5 dias depois, acordei assustado na madrugada com mais um grito.
Quando saí para trabalhar na colheita no dia seguinte, os corvos nem ousavam chegar perto dos espantalhos. Meu pai deve ter mudado eles de lugar. Não pensei muito sobre isso. Os próximos gritos foram 4 dias depois. Nesse dia, ninguém da casa acordou além de mim. Meus pais não acreditaram em mim quando contei a eles sobre os gritos, mesmo quando Harry tinha os ouvido também. Foi aí que comecei a acreditar que os gritos vinham dos espantalhos. 3 dias depois, houveram 4 gritos. Foi quando notei o padrão. Toda noite, os gritos aconteciam no mesmo horário, às 4h35 da manhã. Também notei os dias. Com certeza, 2 dias depois aconteceria novamente. Eu disse a Harry que haveria um grito na noite seguinte e acabamos ficando acordados até tarde. Aquela noite foi a mais aterrorizante da minha vida. Esperamos acordados dar 4h35. Ficamos olhando os relógios por horas antes de percebermos que o relógio quase batia o horário. Então, ouvimos o barulho mais forte e estridente de um grito. Ficamos com dor de ouvido por alguns segundos antes de ouvirmos uma batida na porta da frente. Harry correu para o andar de baixo para pegar sua espingarda. Ele abriu a porta da frente e só encontrou um jornal no chão. A manchete dizia: 4 assassinos morrem durante o massacre. A história falava sobre um grupo de 5 assassinos que morreram por policiais depois de matar 22 pessoas. Eles foram encontrados em uma casa antiga fora da estrada. Um dos 5 escapou. Então, a próxima parte da história me fez chorar. Eles foram declarados mortos às 4h35. Harry, sempre durão, foi até o campo, ameaçando quem quer que tivesse ali. Eu o segui, com medo de ficar sozinho. Ele andou rápido. Corri atrás dos gritos de Harry quando ele de repente ficou quieto. Foi aí que ouvi 3 tiros de espingarda e mais um grito. Só que não era o grito que eu tinha ouvido antes. Parecia humano. Corri, com os olhos cheios de lágrimas e medo, em direção à área onde ouvi a arma disparar. Quando cheguei lá, vi a pior cena da minha vida. Harry lutando e sendo arrastado por uma força invisível. Comecei a ouvir gritos de todos os lados. Sentei no chão e fiquei travado, fechando os ouvidos. Foi então que notei e olhei para cima. Eles estavam ali. Todos os 16 espantalhos estavam ao meu redor. Eu não conseguia falar ou respirar enquanto me preparava para minha morte, mas fiquei chocado e ainda mais horrorizado quando eles não me mataram. Em vez disso, pegaram a arma do meu irmão e atiraram nele, que caiu morto em cima de mim, assim como aconteceu comigo e o espantalho Arnold 10 anos antes naquele mesmo lugar. Abri meus olhos e vi os olhos abertos e mortos de meu irmão. Toda a vida dele se foi. Nesse momento, desmaiei. Quando acordei, apenas algumas horas depois, o sol estava nascendo e o corpo de Harry não estava mais deitado em cima de mim. Corri em direção à casa o mais rápido que pude, olhando para onde os espantalhos ficavam e vendo só a madeira que os sustentava. Percebi então uma trilha de sangue me seguindo, junto com os gritos dos espantalhos novamente. Os 16 me rodearam mais uma vez enquanto eu recuava. Olhei para frente e vi o cadáver de Harry pendurado na madeira que sustentava Arnold. E então olhei para a esquerda e direita e vi os cadáveres dos meus pais pendurados nos braços da madeira segurando Harry. Olhei para as minhas roupas e notei que pareciam velhas. Os espantalhos me circulavam cada vez mais perto, até que pisquei e eles foram substituídos por policiais. Nas minhas mãos, eu segurava uma espingarda e o jornal que falava sobre os assassinos. Li os nomes: John, Barry, Ian e Gideon. E o último era o meu. Até a próxima. Obrigado.